Graças a Deus, te convido, mesmo assentado, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 3. Louvado seja Deus. Êxodo 3 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimou. Porque ela não se queimou, disse Moisés, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça Deus o chamou, dizendo: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, Moisés, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui e levá-los para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar o meu povo do Egito, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Lhes direi: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por esta manhã abençoada, manhã gloriosa, manhã da Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente nesta casa de oração. Agora eu te peço, Deus, que por graça e misericórdia, mais uma vez o Senhor use a minha vida. E não só a minha vida, mas a vida de todas aquelas e aqueles que estarão e estão pregando a Tua palavra neste dia de domingo, dia dos pais. Usa cada um para a glória do Teu nome. Faz isso, Pai, e abençoa-nos nesta manhã com a Tua palavra. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: nós e a sarça. É sobre isso que o Espírito Santo trouxe esta reflexão no meu coração para compartilhar com todos os irmãos. Nós e a sarça. A epígrafe, ou a epígrafe deste texto, deste capítulo, está assim, no capítulo que nós lemos aqui: Moisés e a sarça em chamas. Moisés e a sarça em chamas. Via de regra, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus sempre usa meios, instrumentos, métodos, formas, maneiras para falar com o homem. Deus gosta de falar com o homem. Deus ama falar com os seres humanos. Deus tem prazer em se revelar aos homens e falar com estes homens. A grande questão é que muitas vezes nós estamos agitados demais e não paramos para ouvir a voz de Deus. Deus fala.
e fala como Ele quer. Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele é Deus. Ele usa os métodos que Ele quer. Ele é Deus. Ele usa as maneiras que Ele quer. Ele é Deus. Ele usa as fórmulas que Ele quer. Ele é Deus. Mas o fato é que Deus todos os dias tem prazer em falar com os homens. Se existe uma prerrogativa divina, é esta, de falar com os homens. Deus fala com os homens, da maneira dEle, do método dEle, da fórmula dEle, do jeito dEle, Ele fala com os homens. O grande problema não é Deus falar, o grande problema é que nós estamos distraídos demais para ouvirmos e pararmos para ouvir a voz de Deus. Ele usa a sua inerrante, infalível, poderosa palavra. Deus fala conosco pela palavra. Se você tem reclamado que Deus há muito tempo não fala com você, abra a palavra. Se você tem reclamado que há muito tempo Deus se calou para você, é muito provável que Deus se calou para você porque você não abre mais a palavra. Você é do tipo que olha para a Bíblia e diz assim, estou contigo e não abro. E não abre mesmo. Se alguém dá uma oferta para alguém aqui, coloca na Bíblia, esse vai receber a provisão de Deus depois de muito tempo, porque não abre a palavra. Quer ouvir Deus falar? Abre a palavra. Nós abrimos a palavra e Deus já está falando conosco. Porque todas as vezes que a gente abre a palavra, Deus se revela e Ele fala com grande poder e grande glória. Quantos amam a palavra, leia a palavra e medita na palavra? Levanta a mão e dê glória a Deus bem forte. Ele usa a sua palavra, Ele fala através de sonhos, Ele fala através de visões, Ele fala através de profetas, Ele fala através de profetisas, Ele fala através dos dons, Ele fala através dos talentos, Ele fala através da natureza, de tudo que foi criado, Deus fala. Mas tem razão que o salmista, no Salmo 19, ele diz assim, que os céus declaram a glória de Deus, declara a glória de Deus, e o firmamento, que são as coisas que a gente vê, anunciam as obras das suas mãos. Falar, Deus fala. Pastor, há muito tempo Deus não fala comigo. E aquele passarinho que desce todo final de tarde para cantar? Olha para ele e vê se não é Deus falando com você. Vou contar uma loucura para vocês aqui, irmãos. Teve um dia que eu precisava de um sinal de Deus. Sabe, missionário Silvana, aquele dia que você está assim, Deus, dá um sinal para mim que o Senhor está na minha vida, Senhor. Nem que for para usar um passarinho para descer aqui na minha janela. Sabe o que aconteceu aquele dia, irmãos? Eu estou falando isso diante de Deus e diante da palavra. Eu estava deitado na minha cama. Entrou pela janela um passarinho e não só apareceu na janela, ele entrou no meu quarto e foi um fuá para tirá-lo de lá. E eu assim, já carnal, disse assim, passarinho perturbando. E para tirar foi uma luta, foi uma prova. Irmãos, quando Deus quer falar, Ele fala nos métodos e das maneiras que Ele quer falar. É uma prerrogativa dEle. Deus pode usar um profeta para vir com uma palavra diante de você e dizer, eis que te digo. Mas Ele pode falar através de um passarinho que entra. Eu paro na tua janela e começo a cantar. Deus fala. Deus tem uma prerrogativa de usar métodos, maneiras, modos que Ele quer falar. Deus já falou comigo através de um sorriso, através de uma palavra de uma criança. Uma vez eu entrei muito abatido, passando por um processo de depressão e síndrome do pânico, e tudo que eu não queria estar no meio de multidão, sendo pastor. Escandalize você, sendo pastor, que orava 2, 3 horas com o pastor Rogério de joelho. A glória descia, se manifestava, e levantava, ia para casa, estava angustiado de novo. Estava com problema, e problema precisa ser cuidado. Deus cura de depressão, mas usa médico também para curar a depressão. E eu me lembro que quando eu sentei uma vez aqui, um pai disse assim, pastor, ele pode subir para te dar um abraço? Pode. A criança veio e me deu um abraço apertado. E disse assim para mim, essa criança devia ter uns 5, 6 anos. Eu acho que é a única que presta atenção na palavra que eu prego aqui na Canaã. Ela me deu um abraço e disse assim para mim, tio, como eu amo ouvir as pregações do Senhor. Eu disse, meu Deus, eu olhei para ela assim, abatida, entristecida, me veio uma glória tão grande. E disse assim, aí a mãe já fez propaganda, já fez um merchan da criança. E disse assim, pastor, ele ama, ele disse que vai ser pregador igual você. Eu disse para ela, igual eu não, você vai ser melhor. Mas você entende como Deus fala?
Deus usou uma criança. Aquele dia eu podia ter pensado assim, eu quero muito que Deus use o pastor Rogério para falar comigo. E Deus diz assim, eu não vou usar como você quer. Eu vou mandar uma criança subir no púlpito e ele vai te dar um abraço, e esse abraço vai ser o meu abraço, e eu vou dizer para você o que você significa para mim. Deus fala do jeito que Ele quer. E eu vim aqui dizer para você nessa manhã que a porta da palavra está aberta para te abraçar nesta manhã com a voz do Altíssimo ministrando ao teu coração. Ele fala através de homens, Ele fala através de mulheres, Ele fala através de gente conhecida, fala através de gente desconhecida, de anônimos. Ele fala através do barulho, Ele fala através do silêncio, Ele fala através das obras das suas mãos. Bom, Deus fala através da formiga. Um dia Salomão disse, assim, talvez alguns dos seus estavam preguiçosos no seu palácio, ele diz assim, vão ter com a formiga, ó preguiçosos. Fazer o que com a formiga? Ouvir e ver o que as formigas estão fazendo, para que você seja ministrado. Não é sem razão que o Deus da Bíblia Sagrada usa uma jumenta para falar com Balaão. E talvez nessa manhã Deus resolveu falar com você através de uma outra jumenta. Não sou eu não, irmãos, não pense isso não. Agora, por favor, não se escandalize. Eu devo confessar a vocês que eu me identifico mais com a sarça do deserto do que com o próprio Moisés. Como Deus ministrou meu coração neste capítulo, porque quando a gente olha para este capítulo, a gente olha para um Moisés que pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro no deserto, na planície do Sinai, e ele estava pastoreando o seu rebanho, quando de repente Deus resolve se revelar a Moisés através de uma sarça que ardia em fogo, mas o fogo não se consumia e aquilo era um mistério. E a gente olha para esse capítulo e percebe que Deus desceu da sua glória para se manifestar através de uma sarça, para chamar Moisés para uma obra gloriosa. A gente olha para esse texto e se encanta com o chamado de Moisés. Mas não é sobre o chamado de Moisés que Deus ministrou o meu coração. Deus ministrou ao meu coração a similaridade que há entre a sarça e o Anderson. Como o Anderson é parecido com uma sarça. Eu não quero me encantar com o chamado de Moisés. Eu quero me encantar e pôr o meu coração na ministração do Espírito Santo, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre a sarça. Como eu me identifico com uma sarça. Por quê? Porque através da sarça, Deus é esquisito, irmãos. Deus é estranho. Deus podia ter levantado um profeta na época de Moisés e ter ido sapateando até Moisés. Homem, eu te chamei na terra para ser o libertador do meu povo em Israel. Deus poderia ter mandado uma ave de rapina, como mandou para Elias, para levar alimento no bico para Elias. Deus podia ter se manifestado através de uma jumenta, ou de um cavalo, ou de um camelo. Deus podia ter usado métodos para falar com Moisés, mas Deus resolve escolher uma sarça. Diga para o teu irmão, Deus é esquisito. Porque através da sarça Deus se revela? Deus revela através da sarça a sua natureza. Deus dá uma clara visão da sua santidade através da sarça. É através da sarça que Deus testemunha a sua imensa compaixão por aqueles que estão sofrendo. É através dela que Deus honra a sua fidelidade através da aliança que Ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. É através dela que Deus demonstra a sua paciência, a sua longanimidade, a sua perseverança, a sua paciência com o homem Moisés. Porque Deus, quando chama Moisés aqui, Deus tem paciência com Moisés.
que Moisés faz um monte de perguntas. Através dela que Deus revela o seu grande amor pelo seu povo. É através da sarça que Deus mostra o seu grande amor e a sua fidelidade e misericórdia com o povo que estava sofrendo. Foi através de uma sarça. Por que eu me identifico com a sarça? Eu tenho certeza que você vai se identificar com ela. Porque sarça, segundo o dicionário, é só mais uma no meio do deserto. Sarça é algo normal, é algo trivial, é algo insignificante no vasto deserto e nas montanhas pastoris. Sarça também é conhecida como arbusto. Imagine vocês, irmãos, na planície do deserto, eu tive a oportunidade de ir lá e subir o Monte Sinai. É só deserto, tem umas árvores secas, arbustos secos. Eu imagino que Moisés não estava nem aí com a sarça, não estava nem aí com o arbusto, não estava nem aí com uma árvore qualquer seca. Ele passava toda hora por árvore seca, toda hora por uma sarça, toda hora por um arbusto. Mas eu me identifico com ela porque, apesar de ser mais uma no deserto, Deus, por sua soberania, olhou para uma sarça seca, um arbusto insignificante. E alguns estudiosos dizem que muito provavelmente tenha sido um arbusto de espinheiros, que aí ninguém dá atenção mesmo. Quem vai querer ser amigo de espinheiro? Quem vai querer ter no deserto amigo com um arbusto, com uma sarça? Ninguém vai querer isso, é algo insignificante, desprezível, que ninguém dá atenção. Mas Deus resolveu olhar do céu e dizer: eu vou fazer algo diferente, porque Deus é esquisito. Diga para o teu irmão: Deus é esquisito. Deus é tanto esquisito que escolheu você, que é mais esquisito ainda. Concorda comigo? Se tem alguém que é esquisito nessa terra, sou eu e é você. Você é estranho, irmãos. E crente, então, é mais esquisito. Sobretudo crente que tem o fogo do Espírito Santo na vida. Crente pentecostal é esquisito ao quadrado. Eu já tive a oportunidade de estar num ponto de ônibus, estar do lado de uma pessoa, e todo mundo olhando assim. Que coisa doida. Sabe por que crente é ser esquisito? Porque fala com alguém que não vê, mas sente. Porque ouve a voz de Deus através da Bíblia. Ouve a voz de Deus através de uma sarça. Ouve através de Deus através da natureza. Ouve a voz de Deus através de um abraço de uma criança. Porque ouve a voz de Deus quando abre a Bíblia. Crente é esquisito. Está na prova, está na tribulação, está debaixo de perseguição, está com enfermidade no corpo, mas sai do culto exaltando e glorificando a Deus, porque diz que Deus falou com ele pela sua palavra. Por que me identifico com a sarça? Porque a sarça também é conhecida como arbusto, planta perene de caule lenhoso, tronco menor do que uma árvore pequena, com as suas ramificações que pegam o solo da terra. Ou seja, é uma planta que vive no pó. Também conhecida como espinheiro. Olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Eu vou falar antes da sua conversão. Você não era um espinheiro, uma espinheira? Sangue ruim, sangue nos olhos, fofoqueiro, mentiroso, caluniador, briguento. Dizia: vou rodar a baiana. Não era assim que você era antes de Jesus? Antes, né, irmão? Ou ainda anda rodando a baiana? Anda mentindo, anda roubando. Mas Deus olha para uma sarça. Deus olha para mais uma no deserto, que não dava fruto, porque estava no deserto, seca, debaixo do sol escaldante, espinheiro. Quem a tocar sairia machucada. Deus olha e diz assim: eu vou levantar esta sarça para um mistério glorioso na terra. Ninguém sabe o nome da sarça. Foi usada só uma vez por Deus.
mas marcou a história, está registrado na Bíblia Sagrada. Deus resolveu usar uma sarça, um mistério nesse, que ninguém acreditaria. Era um milagre de Deus usar uma sarça. Eu olho para mim, irmãos, pensa numa pessoa espinhenta, espinhosa, que Deus olhou e diz assim: eu vou te fazer uma sarça. Eu imagino que todos olhavam para a sarça e dizem assim: Deus pode usar qualquer coisa, menos a sarça. E Deus diz assim: pois bem, eu vou usar a sarça. Durante 40 anos, Moisés apacentou em fidelidade o rebanho do seu sogro Jetro em Midian. Ele estava na planície do Monte Sinai, e na planície do Monte Sinai tinha um monte que chamava Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus. Posso dizer algo de Deus para você aqui nessa manhã? Você, a despeito de estar na planície do deserto, você está no monte de Deus. Vou dizer novamente, você pode estar na planície do deserto, lugar seco, árido, se sentindo um arbusto, um espinheiro, uma sarça, e diz assim: Deus não tem nada comigo, e esta sarça é um mistério para mim, para você, tem tudo a ver comigo e com você, porque na planície do deserto da tua história, Deus escolheu um monte, chamado Monte Horebe Canaã, para falar contigo e olhar para ti e dizer: eu tenho algo maravilhoso na tua vida, e você vai ver a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Era mais um dia na vida de Moisés, muitos anos pastoreando fielmente o rebanho do seu sogro Jetro. Ele estava na mais uma manhã da sua história. Era mais um dia da rotina, era mais um dia do dia a dia, era mais um dia de trabalho, quando de repente a sua rotina é quebrada por algo sobrenatural. E eu vim aqui dizer para você nessa manhã, debaixo dessa palavra: Deus vai quebrar a sua rotina nesta semana. Você pode dizer para o teu irmão: Deus vai quebrar a sua rotina nessa semana. Deus vai usar uma sarça para te abençoar. Deus vai usar uma sarça para te abençoar. Agora preste atenção: Deus vai te usar como uma sarça para abençoar alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você pode estar na planície do deserto, mas antes de tudo você está no monte de Deus. E quem está no monte de Deus, na planície do deserto, espere por uma revelação sobrenatural de Deus. O normal foi invadido por anormal. O natural foi invadido pelo sobrenatural. O ordinário foi invadido pelo extraordinário. O cotidiano foi invadido por algo novo na vida de Moisés. Moisés estava cuidando da ovelhinha. Fica aqui, Bé. Fica aqui, Bi. Fica aqui, Bó. Fica aqui, quando de repente ele começa a sentir um calor. E ele olha para trás e percebe algo estranho acontecendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Bíblia diz que de repente esse arbusto espinhoso que Deus, na sua esquisitice santa, resolveu mandar fogo do céu, revelar a glória dele. Deus estava ali naquela sarça. Ele olha e percebe que aquela sarça tinha algo estranho, que muito provavelmente no deserto, no calor escaldante, na sequidão do deserto, na terra rachada do deserto, o que mais ele via era a sarça pegando fogo. Mas aquela sarça era diferente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã.
E ele olhando para aquilo, ele foi se aproximando daquela sarça, porque ele observou que a despeito de todas as outras sarças, essa sarça era diferente, porque ela pegava fogo, mas ela não se queimava. E Deus não é assim nas nossas vidas, irmão. O fogo está pegando aqui, a gente peca, a gente erra, a gente transgride a lei, a gente comete iniquidade, a gente vira as costas para Deus, mas de repente, irmão, o fogo da glória de Deus começa a pegar dentro da gente, e vem temor, e vem tremor, e a gente se santifica, se purifica e pede perdão, mas esse fogo que queima dentro da gente não nos fulmina. Canto-lhe mirraias, não nos fulmina. Porque o fogo de Deus, que é um fogo santo, podia nos fulminar. Mas pelo contrário, esse fogo queima dentro da gente. Mas ele não nos destrói, mas ele nos purifica do pecado e nos traz de volta para Deus. Era algo incomum, não era algo normal. E Moisés, a Bíblia Sagrada, foi se aproximando desta sarça. E uma voz saiu de dentro dela, dizendo para ele assim: Moisés. Irmãos, Deus é esquisito. Desculpe se você está escandalizado, mas Deus, na sua santidade e soberania, Ele é estranho. Posso dizer algo de Deus para você aqui? Você está imaginando que a tua bênção vem daqui. Sabe por que Deus é esquisito, irmãos? Porque Deus chama Elias e diz para Elias: Elias, sai daqui e vai para Sarepta. Porque o rei quer te destruir, Jezabel quer te matar. Vai para lá e bebe do ribeiro. Deus disse para ele: sai daqui e vai para o riacho, fica lá. Vai beber da água que tem de lá, porque eu vou mandar todos os dias para você café da manhã, almoço e janta. Uma ave. Aí talvez ele pensou assim: Deus vai levantar um dono de um restaurante, com bandeja, com taça, e vai montar a mesa no lugar. Um anjo de Deus vai descer, vai montar a mesa e vai dizer: come, Elias, porque eu sou Deus. Eu te faço uma pergunta: Deus poderia preparar uma mesa no deserto? Sim ou não? Ele prepara Deus no deserto, prepara a mesa no deserto. Ele podia colocar ali do céu, descer assim, ó. É o que a gente quer, facilidade. Mesa branca no bom sentido, mesa branca convertida. Então vamos falar por aí, o pastor Anderson está pregando sobre mesa branca convertida, porque crente é terrível, mesa branca convertida. Enfim, aí descia assim as taças, cheia de suco de uva e não vinho. Cheque, falar direito também para não queimar o filme. Suco de uva, não era tangue não, é suco de uva natural. Colocando à mesa, frango assado, com velas, vou explicar isso também, calma. Você vai pensar que é macumba. Frango com velas, com farofa, com ovo frito, tudo preparado na mesa. Você diz: come, Elias, diz aleluia. Quero viver de Deus, da dependência de Deus. Só que Deus faz o seguinte: eu vou mandar uma ave de rapina. Todos os dias, passar no açougue do Zé, pegar carne e levar no bico carne para você. E você sabe que o que a ave de rapina mais gosta de comer é carne. Só que quando Deus manda uma ave de rapina levar carne no bico, ela pode morrer de vontade e até passar com um psicólogo depois. Mas ela tem o endereço certo. Agora, irmãos, Deus é esquisito na sua santidade. Ele usa o que Ele quer, quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Ele quiser nos quebrar primeiro, para nos levantar depois, Ele faz. Se Ele quiser nos abençoar sem nos quebrar, Ele também faz. Ele é Deus, 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 e Ele é Deus. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz, irmãos, olha o sinal que Deus falou comigo. Vocês vão ver um monte de criança entrando. É o sinal da palavra. Sabe que é tudo para falar comigo hoje? A Bíblia Sagrada diz que do meio da sarça ardente, o anjo do Senhor. Quantos estão com a Bíblia aberta? Êxodo capítulo 3, verso 2. Êxodo 3, verso 2. Diz assim:
Ali, o anjo, não sei se a tua Bíblia está com anjo com A maiúsculo. Quantos estão com A maiúsculo aí? Levante a mão. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. O anjo do Senhor com A maiúsculo. Esse anjo com A maiúsculo se refere à pessoa de Jesus. Anjo com A minúsculo é anjo normal, anjo natural, querubim, serafim, enfim. Mas anjo com A maiúsculo é a revelação, isso é o que os teólogos chamam de uma teofania ou uma cristofania. O que é uma teofania, uma cristofania? É a revelação do Cristo eterno antes do Cristo histórico. É uma revelação do Cristo eterno, porque de eternidade a Bíblia diz, a eternidade Ele é Deus. É uma revelação do Cristo eterno antes do Cristo histórico, humano. Porque antes de tudo acontecer, de tudo existir, Ele é. E aqui nós vemos o próprio Cristo dentro da fornalha. Lembra quando eu disse para você que eu me identifico muito com a fornalha? E o tema dessa mensagem é nós e a fornalha. Porque a fornalha nada mais é do que a revelação de quem somos. Nós somos a fornalha em que Cristo está nela. Quem tem Cristo aqui na vida, levante a mão e dê glória a Deus. No meio da fornalha, o Cristo eterno se revela antes do Cristo histórico. Por isso que quem olha para mim, olha para você, tem que ver essa sarça espinhenta, nessa murta, nesse arbusto de pau seco. Tem que ver a glória de Jesus estampada em nós. Irmão, você é uma sarça ardente, que arde em fogo, mas não se queima, porque a presença de Jesus está em você. Pergunta para o teu irmão, Jesus está aí dentro de você? E a Bíblia diz então que Moisés, ao ver aquele Jesus eterno antes do Jesus histórico, ver aquele Jesus eterno antes de se revelar como Jesus humano, o verbo eterno de Deus, a Bíblia diz que Moisés achou aquilo estranho e foi se aproximando, porque Moisés se aproximou da sarça para ver quem era que estava dentro dela. Não é assim que o mundo faz conosco, Júlio? Olha para mim, olha para você, olha para Dani, olha para o Rafa, olha para cada um de nós, e o mundo quer ver o que não se vê em qualquer lugar. O mundo se aproxima de mim, de você, sarças que ardem em fogo, mas não se queimam, pela misericórdia de Deus. E o mundo quer ver, não você, quer ver o que tem dentro de você. A Bíblia diz que Moisés olha para aquilo. Ele acha muito estranho. E ele foi se aproximando. E na medida que ele se aproximava, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Todas as vezes que você chama alguém duas vezes, no contexto judaico, significa que este alguém é íntimo de você. Supor que eu sou um judeu e nessa comunidade seja tomada por judeus. E eu chego aqui na comunidade e digo assim: Leandro, Leandro. Desculpa o Dlu. Leandro, Leandro, duas vezes. Todos vocês, por serem da comunidade judaica, vão entender que o Leandro é íntimo meu. Mas se eu chego aqui e digo assim: Emanuel, todo mundo fica na expectativa para saber se Emanuel é íntimo mesmo. Eu vou citá-lo e vou chamá-lo duas vezes pelo nome. É assim que acontece. Lembra quando Samuel, pequeno Samuel, menino Samuel, estava deitado na sua cama, trabalhando para o profeta Eli no templo, e Deus aparece a ele e diz, e chama ele pelo nome. Deus o chama duas vezes: Samuel, Samuel.
Deus já estava dizendo para ele: eu habito onde você habita e você é íntimo do meu coração. Me agradei de você. Quero ter intimidade com você. E aqui Deus chama o anjo de Deus, Jesus Cristo, dentro da sarça. Olha para Moisés e chama Moisés 2 vezes pelo nome. Nessa manhã, queridos, nessa sarça que sou eu estou aqui como instrumento das mãos de Deus. Eu sou uma sarça, um espinho, um arbusto, que todos os dias é queimado por Deus, pelo fogo do céu, mas não é consumido pela misericórdia. E todos os dias, por eu ter Ele dentro de mim, eu revelo Ele às pessoas. E porque revelo Ele às pessoas, Deus me chama 2 vezes pelo meu nome. Eu só sou uma sarça aqui nesta manhã. E Jesus, por graça e misericórdia, resolveu usar uma jumenta como eu. Usar uma formiga como eu. Usar um ser humano como eu para dizer para você que através da sarça chamada Anderson, Jesus está aqui nesta casa te chamando 2 vezes pelo teu nome. É interessante isso, porque por vezes o judeu chamava o Emanuel, que não era íntimo desse outro judeu, mas ele chamava o Emanuel 2 vezes também pelo nome, para o Emanuel fazer algo para se encaixar essa intimidade. Entenderam? Então o judeu dizia assim: Emanuel, Emanuel, Emanuel dizia assim: não conheço. Mas ele já estava dizendo assim: eu quero você no meu hall de intimidade, porque eu tenho uma obra na sua vida, Emanuel, Emanuel. Eu te chamei pelo teu nome, Emanuel, Emanuel. Eu vou te levar a libertar o meu povo, Emanuel, Emanuel. Aí Emanuel coçava a cabeça e dizia assim: mas eu não conheço, eu não sei quem o Senhor é, e o Senhor ainda me chama 2 vezes pelo nome. E ele ficava constrangido. E por causa desse constrangimento estranho, santo, bendito, glorioso, ele a partir daquele momento se tornava íntimo de quem o chamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está entendendo que Deus está falando conosco aqui, irmãos? E aí a Bíblia Sagrada diz que Moisés se aproxima desta sarça. E quando se aproxima, Deus o chama pelo nome, e Deus diz para ele assim: não se aproxime muito, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Não que Horebe fosse santo, não que o Monte Sinai seria santo, não que a planície do deserto seria santo, mas é que onde Deus está, onde Jesus está, no mínimo temos que tirar as sandálias dos nossos pés. Estudiosos dizem que Moisés tinha saído do Egito, e a única coisa que ficara com Moisés, que era do Egito, eram as suas sandálias. E Deus estava dizendo para ele no meio da sarça, o próprio Cristo estava dizendo no meio da sarça: tire aquilo que ainda é do Egito dos teus pés. Você tem usado coisas que ainda é do Egito, e eu te chamei para ser, não do Egito, eu te chamei para viver no monte de Deus, para fazer a minha obra, para ser um pregoeiro das boas novas, para ir libertar o meu povo. Mas para que isso aconteça, tire aquilo que ainda te liga às coisas do Egito. A Bíblia Sagrada diz que através desta sarça, Deus revela a sua santidade, Deus revela o seu chamado, Deus revela o seu amor pelo seu povo, Deus revela a sua graça pelo seu povo, Deus revela a sua bondade para o seu povo. Através dessa sarça, Moisés é tocado, restaurado, levantado para ser o libertador de Israel.
Deus falou muito ao meu coração sobre essa questão da sarça, irmãos. Você pode ser nesta manhã um espinheiro, um arbusto, algo insignificante. Não foi que Paulo escreveu que as coisas, Deus levantou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus levantou as coisas que não são para ser o que Ele quer que seja. É isso, irmãos. Você pode ter entrado aqui nessa manhã se sentindo um espinheiro, um arbusto. Você pode estar se sentindo aqui algo insignificante, mais um no meio dessa multidão. Mas que Deus resolveu nesta manhã usar esta sarça e revelar a palavra de Deus para o teu coração, para te chamar para ser mais íntimo dele como Moisés. Foi através de uma sarça que Deus botou fogo no coração de Moisés. Foi através de um espinheiro, de um arbusto insignificante, que Deus revelou o seu fogo, a chama divina, que ardia em fogo e não se consumia, por graça e por misericórdia, para levantar o seu servo Moisés, para ser o libertador de Israel. Deixa eu contar uma heresia para você aqui. Agora digo eu, não, Senhor. Para mim, a sarça aqui é insubstituível. Aqui nesse texto, a sarça ardente, queimando em fogo, mas não se destruindo, isso para mim aqui é mais importante que o chamado de Moisés. Eu estava num desses dias numa padaria, e se aproximou um rapaz, estava com o Nenel, numa lanchonete. Se aproximou um rapaz numa cadeira de roda e disse assim: vocês são crentes. Eu pensei comigo, graças a Deus que eu não estava com a camisa do Corinthians. Vocês são crentes. Aí nós dissemos, sim, somos. Eu sabia. É interessante que a gente estava tomando café, ele ficava andando com cadeira de roda para todo lado, passava, ficava olhando, disse para o Nenel, que cara estranho, né? O cara parece que está filmando a gente, não sei. Será que ele está pensando que eu sou o Tom Cruise, né? Por ser muito parecido. Aí ele abordou a gente e disse, dá licença, vocês são crentes? Eu disse assim, pensei comigo, somos sim, meu amigo, somos cristãos. Orem por mim. Eu percebi que tem um negócio diferente na vida de vocês. Não sei explicar. É um negócio diferente. E eu pensei comigo aqui, preparando essa reflexão. Isso não é outra coisa, senão a sarça. E essa sarça só marcou a história na vida de Moisés e foi significante na história do chamado de Moisés. E atraiu o príncipe Moisés, ou o príncipe que renunciou aos prazeres do Egito para estar pastoreando o rebanho do seu sogro. Ele só chamou a atenção de Moisés porque Moisés olhou para a sarça e viu algo diferente. Você está entendendo, irmãos? Que nós somos sarças ardentes de Deus. Pastor, mas eu sou um espinheiro. Pastor, eu sou menor. Pastor, eu sou iletrado. Pastor, eu sou não sei o quê. Eu sou arrogante, eu sou não sei o quê. Mas Deus escolheu você para ser sarça no deserto, para chamar a atenção dos outros. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs. Que Deus nos ajude a sermos de fato e de verdade apenas sarças. Deus levanta na história sarças para marcar tempos, eras, estações, anos, para mudar a história de vidas. Deus chama sarças na história. Eu me lembro daqui de Policarpo, bispo de Esmirna. A Bíblia diz que ele foi condenado à morte na fogueira. Olha isso, irmãos. E o imperador olha para ele e diz assim: Policarpo, se você renunciar a Jesus, você ainda terá tempos de vida. Te deixarei sair livre,
Mas se você não negar a Jesus, a fogueira já está acesa. Sabe o que Policarpo disse, irmãos, para o imperador? Há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor. Há 86 anos Ele me guardou, Ele me protegeu. Há 86 anos a chama dEle arde dentro de mim. Você acha mesmo que agora, neste estado crítico, diante da fogueira de Roma, eu iria negar o meu mestre? Aqueçam a fogueira, ele diz. Oh, meu Deus. Você sabe que eu vejo isso? O mundo olha e diz assim: que cara burro. Dá um migué, mente aí. Fala, tá bom, eu nego, mas eu nego dos lábios para fora, mas o coração é dele. Pelo menos eu me livro da morte. Não, ele não negou a Jesus. E pelo contrário, ele diz: pode aquecer o fogo, que eu estou preparado. A fogueira vai queimar a matéria, ele disse, mas não vai apagar a chama divina que habita dentro de mim. Agora preste atenção aqui, imagine as pessoas ao redor, os soldados, as multidões olhando, os cristãos que estavam ali, os não cristãos que estavam ali, olhando e dizendo: que fé é essa? Que fé é essa? Que o fogo queima, mas não separa nada dele, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que fogo é esse? A nossa sarça precisa arder com a presença de Jesus de Nazaré, irmãos. Eu disse sim para o chamado de Deus quando eu era adolescente, ao ver o pastor Mário da Igreja Batista em Vila Gerte pregando. Ele pregava, as multidões se convertiam. Quem conhece o pastor Mário sabe. O evangelista pregava: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Multidões se convertiam, e aquela sarça chamada pastor Mário ardia com a presença de Jesus. E eu disse para Deus: eu quero ser igual ao pastor Mário. Olha para cá, irmão. Se as pessoas têm olhado para você e dito: eu quero ser o diabo, mas não quero ser igual aquele cara, igual aquela mulher, tem algo esquisito nessa sua sarça. Que homens na história foram jogados nas fogueiras como John Huss, jogado nas fogueiras, mas o fogo queimou a matéria, mas não apagou a chama divina dentro de cada um deles. Deus tem se agradado de gente aqui que tem passado por lutas e tribulações, mas a despeito de todas as lutas e tribulações, meu irmão, não tem deixado o fogo divino se apagar. Sabe quem me encanta, a missionária Silvana? É um homem na Bíblia chamado Jeremias, o profeta. A Bíblia fala que ele era o profeta chorão. Chorava. Esse homem, a Bíblia diz que ele não disse: eis-me aqui, que você há de conver comigo, que Deus chega para o profeta Isaías e diz: a quem enviarei que há de ir por mim? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus o envia. Mas para Jeremias Deus diz assim: antes de você nascer eu te escolhi. Antes de você ser gerado eu te chamei pelo teu nome. Você vai às nações e dirá o que eu sou. Ou seja, Deus nem perguntou: você quer ir? Deus só disse: você vai. Ele nem escolheu ser escolhido. Como Isaías teve a oportunidade. Deus olhou para ele e falou assim: você vai. Eu vou te colocar como coluna diante das multidões. Você vai. A Bíblia diz que num determinado momento da sua vida, era tanta pancada como profeta, era tanta perseguição, era tanta provação, era tanta tribulação, que ele amarga, ele fica azedo. Ele diz: Senhor, maldito o dia que eu nasci. Eu não escolhi ser escolhido. Eu fui seduzido pelo Senhor, e seduzido eu fiquei, mas eu não tive nem a oportunidade de dizer sim para o Senhor. O Senhor me levantou como profeta, e hoje as pessoas zombam de mim, me ridicularizam, me pisam, me xingam, até as pessoas do sacerdócio me desprezam. Olha eu aqui,
na cova, olha eu aqui no pátio, olha eu aqui apanhando, olha eu aqui na prisão, olha eu aqui, Senhor. Quer saber a verdade, Senhor? Eu penso em desistir de tudo, mas quando eu penso em desistir de tudo, há uma chama que arde dentro de mim, que é maior do que eu não consigo me controlar. Sabe o que é isso, irmão? Sarça. Tem dia que eu olho para mim assim, naqueles dias maus, sabe? Por que o Senhor me escolheu? Tinha tanta gente equilibrada, tinha tanta gente boa. Eu começo a citar para Deus, o fulano, o ciclano, o beltrano, é muito melhor que eu, Senhor. Ah, Pai, eu não aguento mais esse negócio de ministério, eu vou deixar tudo, Senhor. Aí eu entro no meu quarto e começa aquela chama divina ardendo. Eu não sei quantos de vocês aqui se estressam. Quem se estressa aqui? Ah, irmão, levanta a mão aí, estou ligado que você também. Não tem dia que não é dia, que a gente tem vontade de chutar tudo, largar tudo, chega desse negócio, é só pancada. Mas todas as vezes que você pensa, não começa a arder uma chama, aquela chama que é mais forte do que você. Aí você diz, é algo irresistível. Isso se chama sarça ardente, cuja presença de Deus está dentro de você. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração. Não deixe nada e ninguém mude o que você é, o que eu sou. Sarças de fogo ardente, chama divina que tem a presença, cujo instrumento chamado sarça espinheiro, Deus usa para abençoar vidas, para influenciar pessoas a serem parecidas com Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe e guarde essa palavra no meu e teu coração hoje e sempre, em nome de Jesus.